que os levitas têm é de não amar a palavra. Mas nós vamos lê-la com o nosso coração aberto. Carta aos Efésios, capítulo 19, capítulo 5, versículo 19. Sim, Senhor. Que bênção. Tão bom estar no lugar onde Deus está, não é? Tão gostoso, meu Deus, é tão bom, é tão bom sentir as sensações. Efésios capítulo 5, versículo 19. Compartilhe a Bíblia com alguém que não tiver. Eu gostaria que todos lessem. Versículo 19. Amém? Amém. Está escrito: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Vamos para a carta de Coríntios, a primeira carta. 1 Coríntios, capítulo 14, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, falam dos dons espirituais. Nós vamos ler um trecho aqui no capítulo 14, versículo 26. Diz assim, todos encontraram? Amém. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Amém? Com essa palavra vocês podem assentar um pouco. É um prazer estar aqui. Amém? Foi uma aventura chegar, mas quando a gente tem um propósito de vir assim, fazer a vontade de Deus, tudo fica com objetivo. Vou me referir ao que o apóstolo Paulo falou sobre hinos na igreja. Não sei se você, como levita, estudioso, já se perguntou que participação nós deveríamos ter na igreja. Será que a que nós fazemos é a correta? Eu estou falando para levitas que ministram na casa de Deus, amém? Então é necessário que, por exemplo, antes de ser pastora, eu era cantora. Então, o meu cuidado, eu era líder de música da minha denominação, na época, e eu tinha alguns cuidados, os congressos, tudo que se fazia da denominação. A minha denominação, na época, era uma grande, ainda é uma grande denominação no Brasil, e eu coordenava a área musical dos congressos. E por isso, às vezes eu tinha aquele cuidado de observar o que poderia agradar ou não a Deus em relação à organização de um culto na hora da música. E nós aprendemos nesse tempo a cantar canções. Vocês sabem que antigamente a gente ouvia, eram hinos da harpa, eram hinos do cantor, não é isso? Alguém aqui é desse tempo? Né? Hinos dos hinários, não é? A gente cantava, né? Depois veio a introdução dos cantores, desliguem os celulares, não me zangam.
os cantores que tinham uma participação especial, né? Um hino especial, que a gente chamava. Então vamos ouvir aqui um hino especial. E aí tinha aquela música, aquele cantor cantava um hino especial. A minha família é da Igreja Cristã Evangélica, da Aliança. Então uma igreja bem tradicional, que tinha que ter uma missionária formada em música. E ela regia durante os hinos do cantor. Alguém já viu essas igrejas históricas? E ela rege na frente, cantando aqui e regendo a igreja. Vamos lá? Começando. Então, ela ensinava a igreja. Isso tudo foi uma introdução da música que nós recebemos. E depois vieram as bandas, né? Chegaram ao que nós estamos vivendo hoje. Esquecemos um pouco os hinários, os cantores, né? Os hinários em geral, cantor cristão, harpa cristã, outros hinários presbiterianos. E agora nós demos oportunidade para canções, louvores. Então a gente canta. Quem então aqui é desse momento que canta louvores na igreja, 3, 4 hinos assim, juntos com a igreja? Isso, nós aprendemos já isso com os americanos. Eles fazem essa forma de a banda louva e a igreja louva junto, não tem mais hinários. Agora algumas igrejas utilizam a data show, não é? E a gente percebe que houve uma mudança na área da música. Mas a minha pergunta ao Senhor era: o que agrada ao Senhor? Será que nós estamos fazendo coisas que agradam a Ele? Será que nossas músicas, o nosso estilo de dirigir culto é agradável a Deus? E dentro dessas perguntas, o único texto do Novo Testamento que eu encontrei de ensino, até porque as cartas de Paulo, elas são para nos admoestar, ensinando a igreja a como se comportar, como fazer o culto, a doutrina. Então, o apóstolo Paulo, ele se referiu aqui em esses 2 versículos, até porque nós não fomos contados. Não sei se você já percebeu isso, mas os músicos, eles não estão no meio dos dons espirituais. Não tem o dom da música, não tem o dom da arte, né? Os dons citados em 1 Coríntios 12, do versículo 8 ao 31, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento, línguas, interpretação. Os dons de ministério são emissários, profetas, mestres, milagres, cura, misericórdia, administração. Até os administradores estão aqui. Línguas, amor, mas nós não estamos na lista dos dons, as pessoas importantes. E depois o pastor vem com a palavra. Se o pastor não for bom de palavra, então acabou o culto, porque o louvor foi só estrelado e a palavra foi ralada. Ralada lá no Maranhão é péssima. E aí foi uma palavra ralada e o culto acabou. E eu me perguntava: Senhor, que culto te agradaria? O apóstolo Paulo diz: quando vocês se reunirem, muito interessante, quando vocês se reunirem, uns vêm com salmos, hinos, não é? Cânticos espirituais. Aí diz: olha, quando for para a palavra, ministra a palavra, mas este que ministra a palavra traga a doutrina e a revelação. Outros trazem outros dons, como a profecia, a interpretação das línguas e etc. É um culto edificante, certo? Então eu falei aqui, eu juntei os 2 versículos, capítulo 14, versículo 26 de 1 Coríntios e Efésios, capítulo 5, versículo. Vocês sabem até hoje, a gente tentou resgatar. E eles sabem as canções, porque ali é o inário dos judeus, né? Mas para nós, para a igreja de Jesus Cristo, qual foi o inário que trouxe para a gente? O que foi que o apóstolo Paulo, que foi o instrutor da eclésia, da igreja, o que ele trouxe para nós? Ele diz: olha, uns vêm com salmos, então os salmos continuam, amém? Amém. Outros com hinos. Aí virou para nós, para os compositores, para aqueles que gostam de escrever hinos.
e outros com cânticos espirituais. Eu disse cânticos espirituais, isso é interessante. Que cânticos espirituais são esses? São uns que a gente decide que seja e os outros não, né? Porque tem irmão que já sabe quais são os cânticos espirituais da igreja. Poderoso Deus, esse é um cântico espiritual. Esse é um cântico espiritual. Agora tem hino aí, irmão? Não é esse. Não é disso que eu estou falando. Tem ritmo aí, irmão, que não é espiritual. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de cânticos espirituais e nós vamos conversar sobre isso agora. Primeiro, eu não posso deixar de falar de cânticos espirituais sem que antes fale de dons. Porque é exatamente por nós não estarmos na lista dos dons, né? Isso é terrível, né? A gente se acha e nem na lista estamos. Que coisa incrível! Isso é chocante. E o ministério de dança? Esse é que não está mesmo. Eu falei, Senhor, que isso? Lá em Salmos fala para vir com cânticos, com instrumentos, com dança, com palmas. E no Novo Testamento nada. Vamos falar dos dons. Os dons, eles têm um objetivo. Eles servem para edificar o corpo de Cristo. Amém? Os dons espirituais, eles servem para... Muito bem. Então, tenha entendimento que o dom de profecia, inclusive o dom de profecia é um dos que melhor edifica, porque a Bíblia diz que ele tem 3 situações boas para nós. Ele exorta, ele consola e ele edifica, certo? É um dom muito completo para a igreja, principalmente nos nossos dias. O dom de profecia, ele é necessário. Então os dons, ele tem a importância dele maior para a edificação do corpo de Cristo. Quando nós estamos sendo usados nos dons espirituais, nós estamos servindo a Deus, amém? Estamos servindo ao corpo de Cristo, a noiva. Quando nós estamos sendo, por exemplo, eu espero ser usada com o meu dom hoje pela manhã para abençoar vocês, porque o propósito de Deus é que os dons se manifestem para que a igreja seja edificada. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Então não tem outro propósito. Quando eu uso o dom para ganhar dinheiro, quando eu uso o dom para ser estrela, quando eu uso o dom para me exaltar, quando eu uso o dom para humilhar os outros, eu não estou utilizando o dom que Deus me deu de forma correta. Eles servem, eles foram cotados, né? E nós não fomos. E essa é a pergunta. É porque, na verdade, o que o apóstolo Paulo colocou sobre cânticos espirituais, hinos, salmos, eles têm um fundamento. Eles devem ter um propósito. O que deve fluir na igreja não é simplesmente os dons. O que deve fluir na igreja não é simplesmente a arte. O que deve fluir na igreja é o Espírito Santo. Amém? O que deve fluir é o Espírito Santo. Então não sei qual é a forma que o Espírito Santo te usa, mas o que deve fluir é Ele usando você. Amém? Você está entendendo? Então a forma que o Espírito Santo me usa, te usa, é que vai fazer toda a diferença. Então o apóstolo Paulo, ele nos incentiva a ser canais de fluência do Espírito Santo, a ser instrumentos do Espírito Santo. Amém? E aí sim, podemos nos enquadrar na programação do Espírito Santo. Imagine uma igreja que nunca mais recebeu a manifestação do Espírito Santo. É uma igreja provavelmente problemática, uma igreja fria, uma igreja que está passando por uma situação espiritual complicada, porque na verdade quem deve governar o culto é o Espírito Santo. Então quando nós estamos juntos, deve fluir cânticos, salmos, hinos, palavra, revelação, profecia, mas tudo isso deve ser administrado pelo Espírito Santo. Quantos estão entendendo? Amém. E o que eu quero dizer é que a arte que nós hoje usamos, e Deus nos deu a liberdade para isso, graças a Deus, porque eu sou do tempo da transição. A transição é aquela galera que não podia bater palma na igreja. A transição era a galera que não podia tocar alto, como a gente toca alto.
Meu Deus. A bateria não pode. Para que essa guitarra? Só se for uma guitarra com... Para que esse negócio desse tamanho? Não precisa desse negócio desse tamanho. Não tem corda para tocar? Para que esse bando de caixa? Por que esses meninos ficam pedindo para a igreja comprar caixa, mais caixa, mais caixa? Nunca tem caixa suficiente. Se uma caixa dessa estava bom. E era dessa época que eu era. Não sei se você também passou por isso. Mas nós sofremos muitas situações e bater palmas, nunca. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Serve ao Senhor com... Aleluia. Faça assim para você ver. Irmão, assim. Que negócio de remeleixo? Que remeleixo é esse? É a carne querendo dançar. Sim, claro, tu queria o quê? Que o Espírito dançasse desse jeito? Nós passamos essa transição. Tem gente, por exemplo, quando às vezes eu prego na nossa igreja, que é uma igreja bebê, de novos convertidos, quando eu falo essas coisas, eu fico assim, ó, igual uns ETs. A senhora sofreu tudo isso? A senhora passou tudo isso? Meu Deus! 2, 3 anos de crente, não passou mais isso. Mas a galera aí de 15, 20 anos de crente, 30, tem muita história para contar. Não é verdade? Quem nasceu na igreja, tem muita história para contar, não é? E a gente percebe que nós inovamos, melhorou pra caramba. Hoje tem muita gente, tem muita igreja que atrai as pessoas por causa do louvor que ela tem. Mas nós temos que ter um cuidado sobre o espiritual disso. O que está sendo gerado depois disso. Amém? Nós devemos fluir com canções de revelação. Ontem eu estava vindo com o pastor... Qual é o nome do teu pai? José. Pastor José. Ele falou assim, pastora, o que está salvando a igreja são os espontâneos. As canções que a gente, na hora lá do louvor, o povo de Deus levanta a voz, né? Isso aí está salvando a igreja na hora para levar o espírito, a alma. Realmente, porque é a hora que o Espírito Santo está movendo com canções novas. Uma pessoa que apanhou como ele para andar com Jesus sabe o que está falando. Amém? Então Pedro ele fala. Alguém pode abrir 1 Pedro 4:10? Eu estou gostando do comportamento de vocês. Está tão bonitinho. 1 Pedro 4:10. Alguém lê bem bonito aí, Levita? Deus deu a cada um de vocês a boa capacidade de sejam certos em atos que são utilizados para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas fontes da graça de Deus. Amém? Transmitindo uns aos outros e para se ajudarem mutuamente. Ele deixou bem claro, os dons espirituais eles servem para ajudar o outro. Então os dons espirituais eles não servem para outra coisa. Amém? Amém? Os dons eles servem para edificar o irmão, para edificar a igreja. Eu não tinha esse entendimento. Eu achava que a música ela, por exemplo, quando eu comecei a adoração, eu já fui para outro extremo. Eu já achava que se eu cantasse era problema de quem não quisesse. Senhor, mas eu te amo. Não é assim. Se a igreja não estiver entendendo o problema dela, por isso que às vezes eu falo, vocês estão entendendo? Porque não vai importar para mim eu estar aqui sozinho e vocês não estarem entendendo. Vocês estão entendendo? De repente o apóstolo Paulo falou isso. Ele falou, o que adianta eu falar 1000 palavras em outra língua e a igreja não ser edificada? Melhor eu falar uma que eles entendam e ficou todo mundo edificado por ela. Porque o dom é para isso. E de repente a gente ministra ou canta canções que a igreja não está entendendo, porque a gente acha que
o que importa é o levita, não. Todos os levitas devem ter entendimento que você está ali servindo o corpo. Amém, queridos? Amém. Você quando sobe ali, você não está servindo a você está servindo o corpo, e o corpo precisa ser edificado, e eles estão ali crendo que você vai dar uma unção para eles. Um grande homem de Deus falar esses dias para nós, na nossa casa de Zadok, ele falou algo interessante, um detalhe importante. Ele disse assim: músicos, ele é músicos, quando vocês estiverem tocando e alguém estiver ministrando louvor, o ministro de louvor, como nós chamamos, vocês devem servir ao ministro de louvor. Vocês estão entendendo? Por exemplo, um músico que quer mandar, a não ser que ele seja o líder da equipe, aí tudo bem. Se o músico for o líder da equipe, tudo bem. Mas se o músico não for o líder da equipe, se o líder da equipe ou o ministro que estiver ministrando naquele momento for o líder para liderar a adoração, os músicos devem respeitar a unção daquele levita que está dirigindo a adoração. Vocês estão entendendo? Meu guitarra. Israel é guitarrista. Quando ele está tocando guitarra, ele está me servindo. Automaticamente me servindo, ele está me edificando, sendo edificado, porque é para isso que o dom dele serve aqui dentro. Só que fora da igreja ele é um grande produtor, ele é um grande músico. E às vezes eu tenho que ir lá assistir ele tocar. Ele está edificando a gente. Mas naquele momento que sou eu, ele está me edificando, ele está ali me servindo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A arte só tem a importância que ela tem se ela for espiritual. E para falar em arte espiritual na Bahia é algo muito interessante. Porque a arte na Bahia é espiritual. Em Salvador, eu senti a presença da arte espiritual. A arte espiritual na Bahia tem uma representante, chama-se Ivete Sangalo. É uma representante da arte espiritual. E eu via ela se mover no aeroporto, porque mexeu com o meu nível espiritual de arte. Vocês estão entendendo? E eu comecei a sentir que é como se o espiritual estivesse falando com o espiritual. O que você está fazendo aqui? Quem te trouxe? Por que você vai falar? Por que você vai cantar? Por que você vai ensinar cânticos espirituais? Porque aqui só não os crentes que sabem, eu acho, mas vocês vão saber a partir de hoje. Que cânticos, a música, a arte na Bahia tem que romper céu. Tem que ser pega. Tem que ser para arrebentar. Tem que ser para arregaçar. Sabe por quê? Eles estão sabendo disso. Eles sabem disso. Eles consagram a sua arte. Eles vão para terreiros. Eles vão para consagrações. Eles fazem atos proféticos no nível deles. Eles fazem tudo que é para fazer. E eles celebram e eles lançam as canções em lugares específicos que são as celebrações de bacanais. Porque toda arte espiritual, ela gera, ela traz de volta algo chamado sensações. Se você está cantando, se você toca, se você louva, prega, o que você está fazendo com o seu dom? Se você não tem gerado sensações nas pessoas espirituais, você precisa de silêncio. O ambiente fica como o que está agora. Algo espiritual congelou vocês aqui. Algo que pegou vocês. Para a gente pegar esse ambiente nesse momento aqui, porque daqui a pouco vocês estavam numa barulheira toda. Imagina eu estivesse pregando aqui com aquela barulheira de nós, não íamos conseguir entender. Mas quando há um ambiente espiritual, tudo começa a se enquadrar para que o entendimento espiritual seja lançado. Só que isso tem que ser gerado em nós sensações. Nós somos movidos à emoção. Não adianta, eu me lembro da crise que eu passei. Música na emoção. Para que esse tanto de música e emoção, sim.
e cabeça. Ela tem de envolver as emoções e o pensamento. Ou seja, verdade sem emoção produz ortodoxia morta, religião. A igreja fica cheia de admiradores. Você louva bonito, os músicos tocam bonito, quando termina o culto, as pessoas batem no teu ombro e dizem assim: muito bem, linda canção. A sua voz é uma voz suave, agradável. Você toca divinamente bem. Eu sinto como se você fosse adestrado para músicas. Não é essa sensação que nós temos que ter depois do culto. Nós temos que ter sensações depois do culto. Eu quero mudar. Glória a Deus. Eu me arrependo. Eu quero ser santo. Ouvindo aquela canção, aquele irmão, aquela irmãzinha, quando ele pegou o instrumento, queimou meu coração, Senhor. Eu quero ser santo, Senhor. Eu quero ser igual aquele irmão. Sensações que te levam para o espiritual, elas te arrancam das coisas carnais. Aleluia. Quando o Ivete Sangalo canta, as pessoas ficam histéricas, loucas e saem dançando, beijando, porque ela leva as sensações carnais. É isso que ela produz. Agora nós não. Nós temos que produzir coisas sobrenaturais, coisas espantosas, milagres. As pessoas vão sentir. Aí sim, cânticos espirituais. Imagine, na hora que você tocou, quando você pegou sua guitarra, e às vezes eu dou esse espaço para os músicos. Às vezes eu não quero voz, eu falo para eles: toquem. E eles começam a tocar, e eu fico permitindo, porque às vezes eu sei que Deus quer usar os dedos deles. E quando isso acontece, imagine você perceber depois do culto que alguém diz assim: eu quero dizer para você que quando você tocou, eu fui curado de câncer. Quando você tocou o teclado, eu senti a minha cura. Eu vomitei o meu câncer. Pense, isso é cântico espiritual. Nós somos roubados em algum nível, mas o Senhor vai nos devolver. Vai nos devolver porque é bíblico. Amém, queridos? É bíblico. Nós estamos aqui como os próprios pastores, muitos pastores dizem: enchendo linguiça. Canta aí, irmão, enquanto retira a oferta. Canta aí, irmão, enquanto o pastor não chegou. Canta aí, irmão, não é para isso que é música, não. Canta aí enquanto, não, senhor. Música, tu vai até receber a oportunidade para cantar enquanto, mas enquanto você estiver ministrando, Deus está fazendo algo sobrenatural. Eu não estou perder uma oportunidade. Aleluia. Mesmo sendo desonrada muitas vezes, canta aí enquanto. O cantor principal não chega, canta aí enquanto. Quando o cantor principal chega, ele está ferrado. Se ele não tiver a mesma unção, ele vai ser envergonhado. Porque a unção ficou. Agora, ralado, tu vai cantar adoração ou não? Efésios 5:19. Amém? Falando entre vós entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Vamos falar disso. Louvando de coração ao Senhor. Entoe com instrumentos, dedilhando cordas de instrumentos, só que ele mudou aqui o final. Dedilhar as cordas do coração. Amém? Amém. Ele completou, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dedilhando as cordas do seu coração ao Senhor. Eu me lembro
que o Senhor falou comigo que se agradava quando eu louvava. E eu nunca perguntei a Ele por quê. Até que um dia Ele disse: eu não gosto da tua voz, eu gosto do teu coração. Tua voz não me impressiona, o teu coração sim. Aí uma vez eu fui cantar. Quando terminou o culto, chegou aquela irmã assim, nada a ver. Olhou para mim assim, do meu tamanho, né? Só tinha uma coisa que eu queria tua, a tua voz. Eu disse assim: não é a minha voz que canta, é o meu coração. Você tinha que ter o meu coração para ter a minha voz. Às vezes a gente olha as pessoas e pensa que Deus usa elas pelo tamanho, pela forma que ela sabe falar. Se tem uma coisa que Deus está interessado em você, é nas cordas do teu coração. Nós já saímos, eu sei, do nível do talento, dos dons. Porque tem músico que é como rico. Tem rico que a única coisa que ele tem é dinheiro. Tem músico que a única coisa que ele tem é o talento. Eu não estou falando de músico. Eu estou falando de alguém que é usado no coração. Que é levita primeiro aqui, para depois aqui. Pessoas que tocam. Imagine como Davi tocava e Deus, fala sério, Davi com certeza não era o melhor músico, mas Deus achava, por causa do coração. E o Senhor falou para ele: olha, esse aí, sou apaixonado pelo coração desse cara. É um cara que eu gosto do coração dele. Deus está interessado, porque do nosso coração Ele vai fluir as emoções certas. Amém, queridos? Vai fluir. Canções do coração é o que o apóstolo Paulo se refere. Essas canções do coração, elas são espirituais, e quando elas se tornam canções do coração, escute, por favor. Quando elas são canções do coração, elas vão para um nível chamado cânticos espirituais. Quando elas vão para o cântico espiritual, elas se tornam eternas. Só as coisas eternas entram no céu. Amém.